Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar com vocês aqui a aula de hoje sobre temperatura. Estão vendo? Sim. Sim. Tá, joia. Tô ponteiro aqui já. Então, olha lá. A sequência da aula de hoje vai ser, então, uma introdução, né, uma revisãozinha sobre a questão de temperatura, a parte mais conceitual. Depois, a sequência, a gente vai falar um pouco sobre os aparelhos de medição, como que a gente faz essa medição da temperatura, como que se determinam, né, ou como são determinadas as temperaturas médias, e como que ocorre a variação da temperatura. Então, da mesma forma que as aulas anteriores, depois a gente vai disponibilizar para vocês lá na UFPR Virtual o capítulo do livro em HTML e os exercícios. Tá? Qualquer dúvida com relação aos exercícios, vocês vão me avisando. Então, notem que o que a gente está falando hoje, né, se você abre aí um aplicativo de tempo, né, das condições meteorológicas do dia aqui em Curitiba, você vai ver várias informações que a gente está vendo aí na disciplina. Então, se você abre lá o aplicativo, você vai ver o quê? Nascer e pôr do sol. Lembrando que a diferença do tempo ali entre o nascer e o pôr do sol vai me dar a duração efetiva do dia, ou fotoperíodo. Tá? Outra informação que vocês vão observar é a questão de umidade relativa. Umidade relativa a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? na quantidade de umidade que aquele ambiente apresenta. Né? Não existe somente a umidade relativa como forma de representar, né? São várias, mas uma delas é a umidade relativa. Depois você tem lá a questão do vento, né? O sentido do vento, a velocidade do vento. Depois você tem a sensação térmica. A sensação térmica que é um valor calculado com base na temperatura do ar. Quando está mais frio, entra a variável vento, e quando está quente, entra a variável umidade relativa. Precipitação, quanto que está precipitando, né? É outra variável que a gente vai estar analisando. Pressão atmosférica. Hoje, por exemplo, aqui em Curitiba, como que está? 80% de umidade relativa, né? Vento com velocidade aí de 11 km por hora, né? O sentido do vento está nordeste, precipitação 0,1 centímetros, pressão atmosférica 1022 hectopascal, tá? Visibilidade é algo que a gente observa na estação meteorológica. Então, existem já pontos com distância conhecida e você observa ali se você consegue visualizar aqueles pontos. Então, hoje aqui em Curitiba, 9,7 quilômetros de visibilidade. E, além disso, você tem aí uma temperatura mínima de 9 graus Celsius e temperatura máxima de 17 graus Celsius. Tá? Então, vocês vão entender, então, ao longo da disciplina, todas essas variáveis aí. Tá? Então, só reforçando. Então, passando aí para a parte de introdução, e é uma parte mais de revisão para vocês, né? O que é a temperatura? Então, isso vocês, claro, já viram lá no ensino médio, viram na física e vão ver agora aqui novamente na meteorologia. Então, é importante diferenciar temperatura de calor. Então, o que é temperatura? Uma grandeza física, né? Uma grandeza escalar, inclusive, né? Que indica a intensidade do movimento das moléculas ou átomos de uma substância ou corpo medida em uma escala finita. Então, o que a temperatura vai determinar é a agitação térmica
de uma determinada substância. Aquelas moléculas, aqueles átomos estão se agitando mais, a temperatura é maior. Aqueles átomos ou moléculas estão se agitando menos, a temperatura é menor. A temperatura está relacionada à agitação térmica, agitação das moléculas, tá bom? O movimento das moléculas. E é dada, então, em graus Celsius, graus Fahrenheit ou Kelvin. Essas são as unidades mais conhecidas, mas existem outras e você até pode criar uma. Né? Então, aqui, você tem graus Celsius mais utilizado aqui no Brasil, graus Fahrenheit, né? Principalmente Estados Unidos, aí, Europa, e Kelvin, que é uma escala científica. Diferente de temperatura, nós temos o termo calor. Calor, que é a energia em trânsito. Então, quando você tem um corpo de maior temperatura e um corpo de menor temperatura, esses corpos, eles foram medidos dentro de uma escala finita. Tá? Mas se você coloca esses corpos em contato, o que vai acontecer? Você vai ter um fluxo de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que ocorra o equilíbrio térmico. Como o calor é energia em trânsito, as unidades de calor são as mesmas de trabalho. Então, no Sistema Internacional de Unidades, vocês viram lá que a unidade para trabalho é o Joule, é a unidade do sistema inglês, que corresponde, né, o Joule ali, né, em termos de análise dimensional, você tem Newton vezes metro, que é chamado de Joule. Aí você pode perguntar, mas de onde que vem Newton vezes metro? Lembrando lá, trabalho, que é energia, né? Então, energia é a capacidade de realizar trabalho, né? É igual a força vezes o deslocamento. Tá? Então, força dada em Newton, deslocamento em metro, o Newton vezes metro foi denominado de Joule. Então, esse é a unidade no Sistema Internacional, no SI. Agora, existem outras unidades, por exemplo, BTU, que é o calor necessário para elevar em 1 grau Fahrenheit a temperatura de 1 libra de água, sob pressão normal, e a caloria, que é mais usual, que corresponde a 4,184 joules, que é aproximadamente, vamos lá, aproximadamente a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Aqui existe uma tabelinha de relação entre essas unidades. Então, um BTU corresponde a 1.055 joules, que corresponde a 252 calorias. Tá? Então, reforçando, temperatura e calor são conceitualmente diferentes. Uma vai determinar a agitação das moléculas, tá? Então está relacionada à agitação das moléculas de uma determinada substância, de um determinado corpo, e o calor é a energia em movimento, a energia em trânsito, até que você tenha o equilíbrio térmico. A distribuição espacial da temperatura em um corpo determina, então, o fluxo de calor, e o calor, na natureza, aí sempre vai das áreas mais aquecidas para as áreas menos aquecidas. E o calor mantido por um objeto não depende só da temperatura, mas também da massa. Então, a quantidade de energia que uma substância ela mantém depende não só do tipo da substância, mas também depende da massa, tá? E da temperatura. Exemplo disso, olha lá. Ó. Quando você tem 5 gramas de água, ou 25 gramas de água, você tem a temperatura inicial igual e a temperatura final igual.
a quantidade de calor necessária para que ocorra esse aquecimento aqui e que ocorra esse aquecimento aqui são diferentes em função da massa. Então, aqui o calor requerido 25 calorias, aqui o calor requerido 125. Um é 5 vezes maior que o outro. Por quê? Porque a massa é 5 vezes maior. Certo? Da onde que vem isso? Uma formulazinha que era essa daqui, ó. Q igual a M, lembra disso? Lá do ensino médio, vezes C, vezes delta T. Né? Então, formulazinha do Q macete, né? Então, quantidade de calor necessária é igual a massa de uma substância vezes o calor específico dessa substância vezes a variação de temperatura. Isso que eu falei para vocês, que a quantidade de calor vai depender da massa, do tipo da substância e da temperatura, da variação de temperatura que você quer alcançar. Bom? Então, lembrando que quando você não tinha transformação do estado físico das substâncias, você utilizava essa fórmula, e quando você tinha mudança no estado físico, você usava essa formulazinha aqui, que é a fórmula do Q mole, né? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente. Bom? Então, olha lá, falar um pouquinho sobre as unidades, e agora entrando na questão, vocês já viram que temperatura é diferente de calor, entrando um pouco mais sobre a parte de temperatura mesmo. Então, as escalas de temperatura, como eu falei para vocês, são 3 aí as mais utilizadas. Tá? A primeira foi proposta em 1714 pelo físico alemão Daniel Fahrenheit. Depois, teve uma outra proposta do astrônomo sueco, aí, em 1742, Anders Celsius, que propôs uma outra escala. E, finalmente, nós temos lá em uma convenção que ocorreu em 1954, onde o Lord Kelvin foi homenageado, aí, digamos assim, com o nome de uma outra escala. Então, essa escala aqui foi estabelecida, né, dessa convenção de 1954. Tá bom? Então, olha lá. É incorreto denominar apenas a escala Celsius como centígrada, porque o centígrado significa 100 graus. Né? Então, existem duas, originalmente, daí para a curiosidade de vocês, existem duas escalas que são centígradas. A escala Celsius e a escala Fahrenheit. Tá? As duas possuem ali os 100 graus originalmente lá, quando foram propostas. Claro que a escala Fahrenheit, o que acontece? Você tem o zero originalmente dela, né, que era uma mistura de gelo fundente e amoníaco. E o 100 da escala Fahrenheit, quando ela foi proposta, correspondia à temperatura do corpo humano. Então, por isso que quando a gente faz uma relação entre as escalas, você coloca lá os correspondentes à escala Celsius, ao 0 e 100, que corresponde a 32 e 212. Tranquilo? Então, aqui o zero absoluto da escala Kelvin, então corresponde a menos 273 graus Celsius. Né? Aonde que vem isso daqui? Como que foi determinado isso? Então, aquecendo-se um gás a pressão constante, seu volume aumenta. Então, essa é a primeira lei de Charles e Gay-Lussac. Esse coeficiente de dilatação é o mesmo para todos os gases e praticamente igual a 1 sobre 273. Analogamente, aquecendo-se um gás e mantendo-se constante o volume agora, sua pressão varia de acordo com a segunda lei de Charles e Gay-Lussac. E o coeficiente de aumento de pressão é também de 1 sobre 273. Então, o que eu posso escrever? Que a pressão final, digamos, né, a pressão total, é igual à pressão inicial, que multiplica 1 mais 1
sobre 273 vezes a temperatura. Certo? Agora, notem que se eu deixar essa temperatura igual a menos 273, o que vai acontecer? Se eu colocar ela menos 273, tá? Eu vou ter menos 273 sobre 273. Vai dar menos 1. Menos 1 com mais 1, 0. 0 vezes P vai dar 0. Tá? Então, olha lá. Ó. Se a temperatura descer a menos 273 graus Celsius, a pressão se anula. Segundo a teoria molecular dos gases, nesse ponto as moléculas se tornam inertes, produzindo o que é chamado de zero absoluto, que é um valor teórico. Até hoje nós não chegamos a esse zero absoluto. Então, nós temos pesquisas aí no espaço da NASA que chegam muito próximas a esse valor, mas o zero absoluto ainda não foi atingido. Então, olha lá, as correspondências entre algumas temperaturas nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, como eu falei para vocês, imaginem aqui ebulição da água, 100 graus Celsius, fusão do gelo 0 e o zero absoluto menos 273. Fahrenheit, 212, 32 menos 460 e Kelvin, 373, 273 e 0. Certo? Como que você faz para você transformar de uma para outra? Então, qual que é a sequência matemática aqui, só para vocês entenderem, ó. Então, o que você faz aqui, ó? Vou fazer deitado aqui para vocês mesmo. Então, você vai pegar o menor segmento sobre o maior segmento. Essa é a sequenciazinha matemática. Então, você pega o ponto de mesmo efeito térmico nas 3 escalas, que você pode chamar de TC, por exemplo, a temperatura em Celsius, TF e TK. O F ficou maravilhoso aqui, tá? Então, o que você faz? Você faz essa operação matemática. Então, ficaria assim, TC menos 0 sobre 100 menos 0. O que eu estou fazendo? Menor segmento sobre o maior segmento. E você iguala isso às demais escalas. Tá? A segunda ficaria TF menos 32 sobre 212 menos 32. Tá? Ficaria aqui. E que vai ser igual a TK menos 273 sobre 373 menos 273. Arrumando tudo isso daí, você vai ter as relações entre as escalas. Então, isolando ali a temperatura em Celsius, você vai ver, né, tendo aqui a temperatura em Fahrenheit para transformar em Celsius, você vai ver que Celsius é igual a 5 dividido por 9, que multiplica F menos 32. Então, se você estiver nos Estados Unidos, o que você faz? Você tem lá uma determinada temperatura, diminui 32 daquela temperatura, multiplica por 5 e divide por 9. Você vai ter aquela temperatura em graus Celsius. De Kelvin para Celsius, né, só você pegar a temperatura em Kelvin, diminuir 273. E de Celsius para Fahrenheit, você aumenta, né, você pega a temperatura em Celsius, multiplica por 9, divide por 5 e aumenta 32. Tá bom? Vocês vão ter alguns exercícios lá na UFPR Virtual para trabalhar a respeito disso. Então, vocês vão ter lá, dadas algumas temperaturas em graus Fahrenheit, transformá-las em graus Celsius e Kelvin. Então, vai ser um primeiro exercíciozinho lá. Como que você faz isso, pessoal? Né? É direto ali a aplicação das equações que a gente viu. Depois, em que temperaturas escalas Celsius e Fahrenheit apresentam o mesmo valor? Opa, se elas apresentam o mesmo valor, o que acontece? Na escala Celsius vai ser X, e que vai ser igual na escala Fahrenheit, que também vai ser X. E vocês vão descobrir qual que é esse valor. Tá? Passando para as
nos aparelhos de medição. Então, a medida da temperatura é realizada por meio de termômetros meteorológicos, né? Eles vão utilizar as propriedades térmicas de várias substâncias para obter as medições desejadas. Então, se vocês forem imaginar ali um termômetro de mercúrio, por exemplo, você tem que analisar o coeficiente de dilatação do mercúrio, né, e o coeficiente de dilatação do vidro. A diferença entre esses dois tem que me dar, né, a temperatura correspondente. Os termômetros podem ser agrupados de acordo com a sua construção. Então, nós vamos ter termômetros de líquido em vidro, termômetros de deformação, na verdade, aí são termógrafos convencionais, né, que eles vão registrar continuamente, de uma forma geral, a temperatura, e existem os termômetros elétricos, que daí já utilizam sensores para a determinação da temperatura. Eles podem, né, ainda ser classificados como indicadores, onde você tem a leitura direta na escala do aparelho, então aquele termômetro que a gente tem em casa aí, né? Termômetro para vocês, né, analisar, né? Ah, tá com febre, não tá com febre, tal. É um termômetro indicador, onde a leitura é feita direta na escala do aparelho. Existem os registradores, que vão registrar continuamente os valores, e daí a gente tem aí os termógrafos e os sensores remotos, que têm sido cada vez mais utilizados, são aqueles que transmitem essas informações. Então, você vai ter a estação meteorológica lá no campo e ela vai transmitir direto aqueles dados obtidos para um computador, por exemplo, para uma estação, né, que vai receber aqueles dados já em Excel para fazer a análise. Então, falando um pouquinho de cada um deles. Os termômetros de líquido em vidro. Os convencionais, então, utilizam como princípio da dilatação no interior de um tubo de vidro. Então, você tem o termômetro de mercúrio, que é o líquido mais utilizado existente nos psicrômetros também. Vocês lembram o que era um psicrômetro? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? É aquele que tem dois termômetros, né? Isso, aquele mesmo, né? Então, olha lá, o psicrômetro é um aparelho, né? Então, vou colocar aqui do lado aqui para vocês, ó, é um aparelhinho que tem um termômetro que vai me dar a temperatura do ar, e tem um outro termômetro aqui, igual aquele ali, só que esse termômetro ele fica envolto por um tecido, né? E esse tecido ele fica constantemente molhado. Então, você tem um reservatóriozinho aqui, né, por exemplo, de água, né, que vai ficar molhando, deixando molhado aquele tecido ali. Então, você tem um termômetro que é chamado, que vai me dar a temperatura do ar, que é o termômetro de bulbo seco. O bulbo é essa parte aqui onde você tem o reservatório do mercúrio, e o termômetro de bulbo úmido. Então, a diferença entre a temperatura do bulbo seco e a temperatura do bulbo úmido, a gente consegue, com essas duas informações, a gente consegue determinar a umidade relativa do ar, por exemplo. Bom? Então, o termômetro de mercúrio é o líquido mais utilizado, né, em função da precisão dele, em função das características, né? Só que abaixo de menos 36 graus Celsius, aí nós já temos que utilizar outros, né, em função do congelamento daí do mercúrio. Tá? Então, daí é utilizado o álcool. Né? Então, para temperaturas baixas, a gente tem outras alternativas, que a gente vai falar mais para frente, né, termômetro ali de mínima.
Mas o mercúrio é o líquido mais utilizado, né? E é aquele existente nos psicrômetros. O termômetro de máxima, então, utiliza o mercúrio como um elemento ali de dilatação, né? Um elemento sensível. E o termômetro de líquido, existe também esse termômetro de líquido orgânico, tá? Então, às vezes você vai, em alguns locais, você vai comprar um termômetro e você observa lá dentro do termômetro que tem ali, ele é avermelhado, ou é azulado, né? Aquilo ali o que que é? É um líquido orgânico. Então, você vai ter o álcool etílico ali, né? E com corante. Tá? Por isso o vermelho, por isso o azul. Então, claro que esse termômetro aqui ele é um pouco menos preciso. E o termômetro de mínima, então, que é utilizado o álcool etílico. Aí você pode perguntar, tá, mas é usado o álcool etílico aqui, né? Ele tem uma precisão menor, né? O elemento sensível tem. Mas aí a gente utiliza um recurso, né? Uma alternativa, que é fazer com que a área de contato entre o álcool e o ambiente aumente. Então, você tem o que é chamado de bulbo bifurcado. Então, você aumenta a área de contato e você aumenta a precisão também. Então, esquema de um termômetro convencional de líquido em vidro. Então, o que a gente vai ter? O bulbo, que eu falei para vocês, a escala, o menisco, que vai me dar a temperatura naquele momento, e uma câmara chamada câmara de expansão. Então, se a temperatura aumentar muito, aumentar além do limite aqui para o termômetro, né, para a finalidade que aquele termômetro foi planejado, você tem essa câmara de expansão para proteger um pouco o termômetro. Lembrando, e vocês devem ter visto isso na parte da de química, as formas, né, de se evitar erros na medição. Então, se você olha muito de cima o termômetro, você vai acabar subestimando a sua temperatura. Se você olhar muito de baixo, você vai acabar superestimando e, né, a posição correta que você deve observar a temperatura do ar. Aqui, então, mostrando para vocês dois termômetros. Já tem uma colinha aqui do lado, mostrando o que é esse termômetro. Então, você tem aqui em cima um termômetro de máxima, embaixo um termômetro de mínima. Um detalhezinho aqui para vocês. Então, fica mais fácil guardar até. Em cima fica o de máximo, embaixo fica o de mínimo. Né? Um detalhe aqui que o termômetro de máxima ele fica levemente inclinado. Ele fica 5 graus inclinado para que o mercúrio ele não corra. Essa preocupação não existe com o álcool etílico. Tá? Notem aqui dentro do termômetro de mínima que tem aqui um halteres. Esse halteres a gente vai falar mais para frente. Então, falando primeiro do termômetro de máxima, existem vários tipos de estrangulamento do tubo capilar. Para que serve esse estrangulamento? Serve para o termômetro marcar realmente a temperatura máxima. Então, o que vai acontecer aqui? Você esquentou a temperatura do ar, você vai esquentar aqui o bulbo, e esse mercúrio ele vai expandir, ele vai subir. Só que o que acontece? Esse estrangulamento aqui impede que o mercúrio volte. Então, ele sempre vai marcar a temperatura máxima. Tá? Como que faz para você preparar um termômetro de máxima? Da mesma forma que a gente prepara os termômetros em casa. Né? Só que os termômetros em casa eles são menores. Então, você sacode ele para forçar aquele mercúrio a voltar.
Se você olhar de lado esse mercúrio, daí fica esse exercício para vocês aí depois, vocês pegarem o termômetro aí em casa e olharem de lado, vocês conseguem observar, né, esse ponto de estrangulamento aqui, que parece um joelhinho ali, né? Ou essa forma de estrangulamento aqui do bulbo. Tá? Como esse termômetro de máxima ele tem aí em torno de 40 centímetros de comprimento, a forma correta de você preparar esse termômetro é esticando o braço e sacudindo ele, tá? Fazendo esse movimento aqui. E o termômetro de mínima? Então, o termômetro de máxima, por que ele vai marcar sempre a máxima? Porque o estrangulamento ele impede o retorno do mercúrio. Então, ele vai sempre marcando a temperatura máxima. O termômetro de mínima, o que acontece? Como eu falei para vocês, ele utiliza o álcool etílico, né? E para você aumentar aí a precisão, né? Você tem o bulbo bifurcado. E você vai ter o halteres aqui, né? Esse halteres é um índice aqui, né? De fibra, e ele vai indicar, né? São dois pontos que você tem aqui, ó. O que fica mais próximo do bulbo, que é chamado proximal, o que fica mais distante do bulbo, que é chamado distal, e o distal é que vai indicar a menor temperatura. Por que ele indica a menor temperatura? Então, o que acontece aqui? Esse halteres, ele fica numa posição, né? Aí esquentou, o que vai acontecer? O álcool etílico vai passar por aqui, vai passar do lado desse halteres aqui e vai subir. Então, vai estar lá em cima o álcool. À medida que a temperatura vai diminuindo, vai chegar um momento que o menisco fica aqui em contato com o halteres. A partir desse momento, o menisco ele vai carregar o halteres para baixo. Então, por isso que essa parte aqui, que é chamada distal, sempre vai indicar a menor temperatura. Como que se prepara, né, um termômetro de mínima? Você vira essa parte do bulbo para cima. Então, você vai ficar com o termômetro, né, com o bulbo aqui. Tá? E o que vai acontecer? Quando você faz isso, esse halteres aqui, ele vai descendo até ficar em contato com o menisco. Então, nesse caso aqui, se eu fosse preparar nesse momento esse termômetro de mínima, eu ia virar o bulbo para cima, ele vai ficar na vertical, e esse índice aqui, esse halteres, ele vai descendo aqui até encostar o menisco. Tá? Então, qual que é a temperatura mínima nesse momento? É essa temperatura que está marcando aqui. A temperatura pode subir, né? E o menisco não, e o índice não vai ser carregado, e quando a temperatura começar a descer, né, esse menisco vai carregar o índice. Então, da mesma forma que o outro, né, o outro exemplo que eu passei para vocês, você vai ter o bulbo, vai ter a escala, vai ter o índice, o menisco e a câmara de expansão. Notem aqui, qual que é a temperatura nesse instante? Opa, a temperatura nesse instante está aqui, ó. Tá? Digamos ali praticamente, né, 32 graus Celsius. Qual que foi a temperatura mínima? A temperatura mínima está aqui, ó. Né? Ela é aquela registrada pelo distal. A temperatura mínima foi 1 grau Celsius nesse exemplo aqui. Tá? Tranquilo? E lembrando, então, que no abrigo meteorológico, que é onde ficam os aparelhos meteorológicos, o termômetro de mínima ele fica embaixo do termômetro de máxima e ele fica na posição horizontal. Então, enquanto o termômetro de máxima fica 5 graus inclinado, o de mínima ele fica na posição horizontal. Os termógrafos de deformação.
Então, notem agora que nós temos, né, os termógrafos. Os termógrafos são aqueles que vão registrar continuamente a temperatura. E eles são chamados de deformação. Por quê? Porque eles têm aqui, ó, eles provocam uma deformação, uma alteração, e essa deformação, alteração é transferida para essa haste, que vai registrar a temperatura correspondente. Então, existem 3 tipos aí de termógrafo. O termógrafo bimetálico, né? Então, quando você abre um termógrafo, você olha aqui, você já consegue identificar que tipo de termógrafo é. Então, quando tem esse C aqui, é um termógrafo chamado bimetálico, você tem dois metais unidos e, em função da diferença de dilatação e contração entre esses dois metais, você tem uma temperatura correspondente. Existe o termógrafo chamado termógrafo de Bourdon, né, que vai ter uma alteração, uma variação no volume de álcool aqui que existe dentro desse tubo. E existe o termógrafo de mercúrio em aço. Nesse caso, você vai ter esse tubo aqui capilar que vai sofrer alteração em função da temperatura. Tá? Todos eles transferem essa alteração para essa haste e vai registrar continuamente a temperatura. Lembrando que aqui dentro você tem uma corda que você dá nesse cilindro, ele vai rodando ali, né? E após uma semana você tem que alterar, né? Você tem que trocar esse, no caso aqui seria um termograma. Então, toda semana você tem que fazer a troca desse gráfico. Aqui, então, um esqueminha de um termograma. Então, após uma semana, você tira esse termograma e você faz a análise que você quer. De temperaturas mínimas, de temperaturas máximas, qual que foi o comportamento da temperatura ao longo da semana. E o último tipo são os termômetros elétricos, né? São aqueles que utilizam sensores elétricos. Então, existe o termômetro aí de resistência elétrica. Né? Por que é de resistência elétrica? Porque a gente sabe que a resistência elétrica é uma função da temperatura. Então, conhecendo esse comportamento aqui, a gente pode fazer com que aquela resistência tenha, né, uma correspondente temperatura. Então, exemplos aí, né, de resistência que é utilizada, a platina, o níquel e o cobre. E tem também os pares termoelétricos, chamados termopares. Vocês vão ver lá, quando vocês fizerem a disciplina de incêndios florestais, né, porque são termômetros que podem medir temperaturas extremas. Então, são 2 metais diferentes que são unidos nas pontas, e nessas pontas é que vai ser determinada a temperatura. Você não pode deixar eles se juntarem antes. Tá? E nessas pontas, em função da diferença ali, acaba ocorrendo uma força eletromotiva. E que te dá ali uma voltagem e que é proporcional à diferença de temperatura nas duas extremidades. Então, um exemplozinho só para vocês entenderem aqui é assim. Imagine que eu juntei 2 metais aqui diferentes, tá? O ferro e o cobre. E eu sei que a força eletromotiva gerada é de 40 microvolts por grau Celsius. Então, eu vou ter ali acoplado a esse termopar, eu vou ter acoplado ali, né, um voltímetro, por exemplo, e eu vou determinar quantos microvolts eu tive de alteração. Então, eu sabendo qual que é a temperatura do ar agora aqui fora. Então, imagine assim, eu vou fazer uma medição agora, certo? Qual que é a temperatura agora aqui em Curitiba? A temperatura agora aqui em Curitiba está 13 graus Celsius.
certo? Então, eu sei a temperatura aqui fora. E eu sei que a cada 40 microvolts, né, eu tenho uma alteração de 1 grau Celsius. Se eu tenho uma alteração de, aí eu vou ter que colocar aqui, né, digamos, eu tenho alteração de 240 microvolts. Eu vou ter uma alteração de X. Tá? Esse X aqui, nesse caso, vai dar quanto? Bota aqui, né? 24 por 4, 6. Eu vou ter alteração de 6 graus Celsius. Então, significa o quê? Que na minha fonte de calor, eu vou ter 6 graus Celsius mais 13, 19 graus Celsius vai estar lá dentro. Claro que o termopar, os termopares que a gente utiliza, já me dá essa temperatura direto, né? Mas caso eu não tivesse um termopar e tivesse um voltímetro ou um multímetro, eu poderia utilizar, né, esse equipamento e fazer essas continhas aqui para chegar à temperatura lá dentro dessa fonte de calor. Claro que quando a gente utiliza lá para o fogo, você vai ter lá 400 graus Celsius lá dentro, né? Então, são outras temperaturas que a gente atinge. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a medição de temperatura, mas já são 9h20. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos. Pode ser? Pode? Fazer um intervalinho até 9h30. E daí a gente volta para falar um pouquinho dessa questão da medição. Tá bom? Pode ser, professor. Então, tá bom. Então, bom cafezinho para vocês. 9h30, estamos de volta. Levantem, respirem, tomem um cafezinho, né? E voltem aí para a gente, né? É bom dar essa oxigenada no cérebro, tá bom? Até daqui 10 minutinhos.
Turminha, estamos de volta. Todos aí? Deixa eu fazer essa longa chamada aqui. Lucas. Tô aqui. Ah, Lucas. Firme e forte, né, Lucas? Tamo aí, tamo junto. Fernanda. Fernanda, tá tomando cafezinho? Lucas, a Fernanda não voltou ainda, Lucas. Metade da sala não tá presente. Bom, vamos continuar, que daí é bom que a matéria está gravada, né? Não tem problema nenhum. Né? O pessoal depois pode assistir com calma, voltar, escutar a gente falando de novo. Essa é a grande vantagem de você ter aula gravada. Então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Deixa eu passar aqui. Você está vendo a apresentação aí, Lucas? Tô sim. Então tá. Então vamos lá. Então vocês viram, né, a questão dos termômetros e dos termógrafos. Agora, uma coisa importante é o seguinte: como que se faz a medição de temperatura? Então, essa parte aqui eu acho muito importante, porque muita gente erra nisso. E se você está errando na obtenção de dados, você vai errar na tua análise, no teu planejamento lá na frente. Tá? Então, olha lá, ó, se você vai fazer pesquisa lá na frente, ou se você vai trabalhar na civicultura, por exemplo, de uma empresa, se você vai fazer um monitoramento ambiental para a conservação da natureza, você tem que coletar os dados de forma correta. Caso a tua metodologia esteja incorreta, o teu trabalho todo está incorreto. Tá? Então, você quer, assim, acabar com o trabalho, você acha um erro na metodologia. Que se você achar um erro na metodologia, o que vai acontecer? Você não tem como corrigir aquilo lá. Você vai ter que fazer de novo. Então, imagine o seguinte: eu quero determinar a temperatura ao longo do dia e comparar a temperatura do gramado com a temperatura dentro de uma floresta. Se eu não tiver um padrão para coletar esses dados, se eu não tiver uma metodologia correta, eu coletei tudo errado. E a minha análise vai estar errada. Tá? Então, é importante mostrar aqui para vocês isso, que um termômetro vai indicar a sua própria temperatura. Então, se eu colocar um termômetro dentro da sala onde vocês estão agora, ela vai estar determinando a temperatura dessa sala. Não necessariamente vai ser igual à temperatura que está lá fora, a temperatura do ar. É diferente. Se eu colocar um termômetro perto de um motor qualquer, a temperatura vai estar maior. Se eu colocar o termômetro próximo de um rio, ou próximo de de um local mais frio, de um ambiente mais frio, a temperatura vai estar menor do que aquele mais quente, que recebe mais radiação. Tá? Então, essa temperatura pode ou não ser a mesma do ar ambiente. Então, para se obter leituras corretas, o termômetro deve ficar exposto à livre circulação do ar, mas abrigado de outras influências, como, por exemplo, a radiação direta. Você não pode colocar um termômetro direto no sol, tá? Que a temperatura vai ser maior. Aí você pode perguntar assim, tá, e como que a gente faz, então? Tá aí, ó, o abrigo meteorológico. Existem vários formatos de abrigo meteorológico. Esses abrigos meteorológicos, dependendo do tipo de estação meteorológica que você tem um tipo de abrigo meteorológico diferente. Tá? Então, esse abrigo meteorológico, notem que ele tem aqui 2 venezianas. Para que servem essas venezianas? Para possibilitar a livre circulação do ar. Mas esse abrigo meteorológico está protegendo
os aparelhos da radiação direta. Tá? Então, lá dentro, o que eu estou tendo ali? Ó? Notem nesse cantinho aqui, termômetro de máxima levemente inclinado, termômetro de mínima na horizontal. Ali atrás, eu tenho um psicrômetro, 2 termômetros. Um que é do bulbo seco, marcando a temperatura do ar, e outro de bulbo úmido, né? O termômetro de bulbo úmido. E aqui eu tenho um termohigrógrafo. Termo, temperatura, higro, umidade, grafo, escrita. Então, um aparelho que vai registrar continuamente a temperatura e umidade relativa. Aproximando um pouco mais para vocês, então notem aí o detalhe aqui, termômetro de máxima, como eu falei para vocês, levemente inclinado por causa do mercúrio, que é o elemento sensível. Termômetro de mínima na horizontal, que você tem o álcool etílico ali, né? O bulbo bifurcado. Aqui, o psicrômetro, então, bulbo seco, vai me dar a temperatura do ar. Bulbo úmido, né? Então, notem que você tem aqui um tecido, e esse tecido ele fica mergulhado aqui dentro de um recipiente com água. E aqui eu tenho um termohigrógrafo. E aqui, como curiosidade para vocês, né, você tem, né, que a gente até não fala na disciplina em função do tempo, não trabalha, mas é um evaporímetro. Então, ele determina a quantidade de água que está sendo evaporada, no caso aí, evaporímetro de Pichet. Aí tem essa outra imagem aqui, aí você vai perguntar, o que é isso? Isso daí são termômetros também. Esses termômetros, eles têm, eu vou tentar desenhar aqui, ó, esse formato aqui, ó. Tá? O que acontece? Aqui você tem o bulbo, aqui embaixo você tem o bulbo, e você enterra ele até aqui. Então, ele vai me dar a temperatura do solo. Né? E por que ele é levemente inclinado? Para facilitar a leitura aqui. Ó. Tá? Ele facilita a leitura. Aí você vai perguntar, e por que ele fica dentro dessa casinha aqui? Isso daqui é para proteger de granizo. Então, você nota que estão faltando alguns termômetros de solo aqui, por quê? Acabaram quebrando por causa da queda de granizo. Né? E o que esses termômetros de solo estão marcando? Eles estão marcando a temperatura de um solo com cultivo mínimo ou com cobertura morta, um solo que está exposto e um solo com gramado. Lá no fundo, né, o que eu falei para vocês, do abrigo meteorológico. Detalhe, pessoal, esse abrigo meteorológico, no hemisfério sul, ele vai abrir para o sul. No hemisfério norte, ele abre para o norte. Para quê? Para que quando você abra o abrigo meteorológico, não tenha radiação direta entrando aqui. Olhando de cima a estação meteorológica. Essa estação meteorológica é lá da Klabin. Né? Então, o que a gente tem aqui? Ó, os termômetros, que eu falei para vocês. O abrigo meteorológico, que eu falei para vocês. Aqui tem o actinógrafo bimetálico, que eu comentei para vocês, o radiômetro líquido. Aqui nós temos, o que a gente vai falar para frente, o pluviômetro, que vai determinar a quantidade precipitada de chuva. Né? Aqui você tem a medição da velocidade e sentido do vento. Essa torre fica a 10 metros de altura, que é um padrão. E lá dentro, daí você pode ter o barômetro de mercúrio, tá? E aqui, às vezes, você tem a questão do heliógrafo, né? O heliógrafo de Campbell-Stokes, tá? Que vai me dar o número de horas de brilho solar. Temperatura média. Como que eu determino a temperatura média do dia? Então, o correto, o que é? Você pegar temperatura hora a hora, soma tudo e divide por 24. Como antigamente você não tinha os aparelhos que davam essa temperatura de hora em hora, você tinha que ir lá e medir essa temperatura, né,
olhar no termômetro qual que era a temperatura de hora em hora. Para facilitar isso, foram estabelecidas algumas equações para se aproximar dessa temperatura média do dia. Tendo em vista que a temperatura média do dia ocorre próximo das 9 das 21 horas, então esses horários aqui ganharam um peso maior. A fórmula mais simples e utilizada no meio florestal aí é essa daqui. Você pega o termômetro de máxima mais o termômetro de mínima, soma as duas temperaturas e divide por 2. Essa seria a proposta aí de temperatura média daquele dia. Existem outras publicações, então aqui, temperatura das 7 mais 14 mais 2 vezes 21 e divide por 4. Ou mínima mais máxima mais 9 e 21 e divide por 4. 9, 15 e 3 vezes 21 divide por 5. 2 vezes 0 horas mais 12 mais máxima e mínima e divide por 5. Então, são outras fórmulas que vocês podem encontrar em algumas publicações aí relacionadas à meteorologia. Claro que nos últimos anos, e a tendência é que haja essa substituição, nós temos as estações automáticas. As estações automáticas, você tem um data logger. Data logger é um equipamento que vai registrar continuamente as informações, e ligado a esse data logger, você tem uma série de sensores. Um deles é de temperatura. Então, você pode programar esse data logger para coletar a temperatura, por exemplo, de hora em hora. Tá? Então, você não precisa utilizar essas equações. Você vai utilizar, soma todas as 24 temperaturas e divide por 24. Né? Hoje, essas estações automáticas, você pode coletar a cada meia hora, a cada 15 minutos, temperatura. Depende muito da análise que você quer fazer, né? E da precisão que você quer daqueles dados. Temperatura média mensal. Então, a gente viu a temperatura do dia, como que é feita, e a do mês, como que é feita. Então, a do mês, você vai pegar a temperatura média do dia, somar todos os dias e dividir pelo número de dias daquele mês. Tá? Vai aí de 28 até 31. E do ano? Né? Mesma coisa. Você vai pegar a do mês que você determinou antes, soma todas e divide por 12. Mas não somente as temperaturas médias, elas são interessantes para a gente analisar. As temperaturas mínimas e máximas também são importantes. Porque quando você pega dois valores, o que acontece? Você pega um valor lá, 15 graus Celsius e 5 graus Celsius. Né? A mínima e a máxima do dia, 5 e 15. Quando você analisa a média, o que vai acontecer? Você soma as duas e divide por 2. Vai dar 10. Então, você achatou aqueles dados. E quando você analisa a mínima e a máxima, você tem uma ideia dessa amplitude. Né? Então, por isso que às vezes a gente trabalha com a média das mínimas, você vai somar a temperatura diária mínima e dividir pelo número de dias para calcular isso mensalmente, e a máxima da mesma forma. Né? Soma todas as máximas diárias e divide pelo número de dias. Então, você vai ter a temperatura mínima mensal e a temperatura máxima mensal. Tá? Vocês têm um exercíciozinho aí, para depois vocês fazerem, que te dá a temperatura de hora em hora e pede lá qual que seria a mais precisa nesse caso, para você utilizar um pouquinho as equações que a gente acabou de trabalhar, tá? Esse outro exercício aqui é bem interessante e vai muito da organização da pessoa para fazer. Então, olha lá, ó. Em uma tarde de outono em Curitiba, a temperatura do ar medida no aeroporto Bacaxiri era 20 graus Celsius. No mesmo momento, um avião sobrevoa a cidade a 9.500 metros de altura e a temperatura interna da cabine era de 22 graus Celsius.
Então, imagine o seguinte, primeira coisa, pessoal, para você coletar esses dados aqui, faça um desenho. Faça lá o aviãozinho, né? Está sobrevoando Curitiba, a 9.500 metros, tá? A temperatura lá dentro da cabine é de 22 graus Celsius, a temperatura aqui no aeroporto é de 20, e essa altura aqui que ele está voando é 9.500 metros. Tá? Aí pergunta o seguinte, qual a diferença entre as temperaturas externa e interna do avião? Então, interna você sabe que é 22, mas qual que é a temperatura externa aqui? Tá? E qual altitude ele deveria voar para que a temperatura externa fosse zero? Então, quanto que eu tenho que subir para que essa temperatura aqui do aeroporto de 20 graus Celsius fique igual a zero? Isso daqui, para responder, pessoal, você vai usar duas regrinhas de 3. Tá? E uma continha de mais e menos. Certo? E a relação que você vai usar é essa daqui, que a gente viu, né? Uma relação aproximada aí para a troposfera. Que a cada 100 metros que você sobe, você tem uma redução da temperatura de 0,6 graus Celsius. Então, se eu subir 100 metros, eu não vou ter mais 20 graus Celsius. Eu vou ter 20 graus Celsius menos 0,6. Eu vou ter 19,4 graus Celsius. Se eu subir mais 100, eu vou reduzir ainda mais 0,6 graus Celsius. Vai chegar um momento que vai ser zero. Vocês precisam fazer essa relação aí, tá? Então, é uma relação, uma regrinha de 3. E o que você vai fazer aqui? Subindo 9.500 metros, quanto que eu vou ter de redução de temperatura? Né? Aí você vai diminuir de 20 e vai fazer uma conta aqui para ver a diferença entre o interior da cabine e fora da cabine. Tá? Façam esse exercício lá, um exercício bem bacana, e qualquer dúvida, mandem lá no grupo, no WhatsApp, para a gente conversar. Continuando. Variação da temperatura. Então, a temperatura, vocês sabem que ela vai variar diariamente e anualmente. E quais são os processos que influenciam nessa variação diária e anual? Então, o aquecimento e resfriamento da superfície terrestre por radiação, troca de calor entre a superfície e o ar acima dela, e a conversão de energia térmica da atmosfera em outras formas de energia. Certo? A variação diária da temperatura do ar vai depender do quê? Da latitude em que você está. Então, lembrando, dependendo da latitude que você está aqui em relação ali ao Equador, né, a quantidade de radiação que chega, claro que vai mudar. O ângulo que chega aqui vai mudar, né, em função da lei lá que a gente viu, que é a lei de Lambert. Então, essa variação, né, a variação diária, ela depende da latitude. Então, coloquei aqui para vocês que a latitude é inversamente proporcional à amplitude térmica. A nebulosidade. Então, se eu tiver nuvens aqui, o que vai acontecer? Aquela energia não vai chegar. Então, a nebulosidade é inversamente proporcional à temperatura, à amplitude térmica. Cobertura do solo também vai influenciar a variação diária da temperatura. Por quê? Porque dependendo da cobertura do solo, eu vou ter uma absortividade diferente, né? Um calor específico diferente. O relevo, a encosta, né? A orientação daquela encosta vai influenciar na quantidade de radiação que chega. A gente viu aqui que para Curitiba, né, a gente tem uma radiação muito maior na face norte e a menor é na face sul. E a continentalidade. Quanto maior a continentalidade, maior vai ser a amplitude térmica. Por quê? Por causa da primeira aula que a gente falou, né? Que eu falei para vocês que o oceano ele funciona como regulador do clima. Quer dizer que ele não deixa esquentar demais, ele não deixa esfriar demais. O padrão de variação da temperatura corresponde a um dia de céu claro. Quando você analisa
a variação da temperatura, você pega um céu claro e faz a análise. Considera isso como padrão. A temperatura, nesse caso, é mínima pouco antes do amanhecer e atinge um máximo entre 14 e 16 horas. Tá? Então, notem que não é ao meio-dia que eu tenho a temperatura máxima, mas é depois. Que você tem trocas de calor ali que ocorrem. Tá? Então, se você quer fazer uma pesquisa, por exemplo, quer pegar a temperatura máxima dos dias, você tem que ficar, né, até que a temperatura comece a baixar. Essa curva de aquecimento e resfriamento ela é assimétrica, então a temperatura aumenta mais rapidamente de manhã do que à tarde, devido à energia acumulada antes de atingir o máximo. Então, olha lá, ó. O que se observa aqui na variação diária, o que é? Né? A temperatura mínima, aí você tem um aquecimento bastante rápido e o resfriamento ele é mais lento. É a mesma coisa aqui, ó. Temperatura mínima, aquecimento mais rápido, o resfriamento mais lento. Então, por causa das trocas de energia, por causa da energia que está acumulada no sistema aí. A variação anual da temperatura é influenciada pelos mesmos fatores que atuam na variação diária. Né? Só uma coisa que muda ali, quanto maior for a latitude, maior vai ser a amplitude térmica nesse caso. Bom? Então, olha lá, exemplos para vocês aí. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Notem que a minha latitude está aumentando. Então, eu peguei lá o estado do Amazonas, que fica na latitude de 2 graus sul. Eu estou indo aqui até o Rio Grande do Sul com 30 graus sul. Então, notem que a minha latitude está aumentando. O que vai acontecer com a minha temperatura média anual? Minha temperatura média anual vai decair. À medida que eu aumento a latitude, você tem uma redução da temperatura média anual. E o que vai acontecer com a minha amplitude térmica anual? A amplitude térmica anual ela vai aumentando. Então, se eu pegar lá a temperatura mínima e a máxima, ao longo do ano, vocês vão ver que a amplitude térmica, obviamente, vai aumentar. Tranquilo? Então, aqui eu tenho uma pouca variação da temperatura ao longo do ano, amplitude térmica de 1 grau Celsius, enquanto no Rio Grande do Sul, eu vou ter uma temperatura média menor e uma amplitude térmica maior, 10,6 graus Celsius. Como eu comentei com vocês, né, a variação então anual da temperatura é determinada pelo curso da radiação solar global durante o ano, que depende do cosseno do ângulo zenital. Né? Resumindo tudo isso, o que acontece? Né? A quantidade de radiação que chega depende daquela lei que a gente já comentou, que é a lei de Lambert. Né? Lembrando lá a lei de Lambert, colocando aqui rapidinho para vocês, aí você tem o Sol, né? O ângulo formado entre o Sol e o horizonte, né? É chamado aqui de agazão, lembra? A altura do Sol. E o ângulo formado entre a normal e o Sol, né? Que era o nosso alfa, que a gente utilizava na lei de Lambert, né? Que o I é igual a I0 cosseno de alfa. Tá? Então, cosseno do ângulo alfa. Tranquilo? A amplitude térmica média anual é diretamente, então, proporcional à amplitude anual do cosseno do ângulo zenital. Devido às diferenças da altura do Sol, vocês viram que a altura do Sol no verão é maior do que no inverno, e também do número de horas de brilho solar, né, o Nzinho, né, também em função do Nzão, a duração efetiva do dia. A duração efetiva do dia no verão é muito maior do que no inverno. E, como eu falei anteriormente, os oceanos agem como reguladores da temperatura
em função do calor específico deles. Então, eles absorvem lentamente aquela energia e eles liberam lentamente aquela energia. Eles demoram para esquentar, mas também demoram para esfriar. Então, em função disso, eles são reguladores da temperatura. Então, como consequência, os locais mais afastados do litoral apresentam verões mais quentes e invernos mais frios. Exemplo aí para vocês novamente, né? Pegando Bogotá, 5 graus norte, Barreiros, 8 graus e 49 graus sul, e Telemaco-Borba, 24 graus sul. O que a gente observa aqui? Ó? Tá? A gente está observando aqui que a diferença da amplitude, tá? Então lá, tem aqui em Bogotá 1 grau Celsius, aqui 2,6 graus Celsius de amplitude, né? E aqui eu tenho 6,3 graus Celsius de amplitude. Então, a diferença, ela aumenta com a latitude. Gradiente de temperatura. Vocês lembram que quando eu falei de temperatura, eu falei que a média é utilizar 0,6 ou 0,65 graus Celsius a cada 100 metros. Quando eu falo isso daqui corresponde a um gradiente de temperatura. É uma taxa de variação da temperatura do ar com a distância acima do Sol. Ele pode ser negativo ou positivo, conforme a temperatura diminua ou aumente com o aumento da altura. Então, notem o comportamento da temperatura em dois momentos. Então, a tendência do perfil da temperatura do ar próximo à superfície do solo em diferentes horas do dia. Então, notem que durante o meio-dia aqui, o que acontece? A temperatura próxima ao solo é maior e ela vai reduzindo à medida que você vai subindo. Isso acontece exatamente o inverso à noite. À noite, próximo ao solo, a temperatura vai ser menor e ela vai aumentando à medida que eu aumento a altura. Notem também que próximo ao solo, as trocas de calor elas são mais intensas do que à medida que você vai subir. Tá bom? Então, muito cuidado com a generalização, às vezes. Então, você não pode falar assim que sempre, à medida que você sobe, a temperatura do ar diminui. Não. À noite acontece o inverso. Tá? Numa situação de inversão térmica também vai acontecer diferente. Tá? A temperatura do ar apresenta variação inversa com o aumento da altitude em função do quê? O ar absorve muito pouco da energia solar incidente por ser transparente às ondas curtas. A temperatura do ar aumenta ou diminui através do seu contato com o solo, por isso que eu falei para vocês que as trocas de calor são mais intensas, e a atmosfera apresenta menor pressão à medida que a altitude aumenta. Então, que é chamada de descompressão adiabática. Então, descompressão, redução de pressão, né? Adiabática sem troca de calor. Então, está aí o adiabático sem transferência de calor, né? E o processo adiabático, né? Mudança de temperatura das massas de ar são causadas apenas pela variação da pressão. Então, próximo à superfície terrestre, claro que predominam os processos não adiabáticos, né, onde você vai ter as trocas de calor. A gente pode considerar né, nos processos adiabáticos aí, dois gradientes. O gradiente adiabático considerado seco, que é quando o ar está seco, ou seja, não saturado, ele se resfria quando sobe, se aquece quando desce, a razão de 0,0098 graus Celsius vezes metro menos 1, ou aproximadamente 1 grau Celsius a cada 100 metros. Então, isso é quando o ar está seco, quando ele não está saturado. Agora, quando ele está saturado, o que acontece? Ele não vai ser constante, né?
pode variar de 1 grau Celsius a cada 105 metros para o ar ligeiramente úmido, até 1 grau Celsius a cada 200 metros para o ar saturado. E o valor médio, então, é de 0,6 graus Celsius a cada 100 metros. Bom? Quando você fala de condição atmosférica, é importante a gente colocar as situações aí de estabilidade ou de instabilidade ou neutralidade atmosférica. Estabilidade ela se refere ao quê? A uma condição de equilíbrio. Né? A estabilidade e instabilidade elas são determinadas através do gradiente adiabático. Então, quando que a atmosfera está estável? Quando a variação da temperatura com a altitude é menor do que o gradiente adiabático. Eu posso estabelecer ali o meu gradiente adiabático, depois vocês vão ter um exercício relacionado a isso, para determinar em diferentes níveis da atmosfera, se a atmosfera está estável ou instável. Então, se eu for considerar ali o ar seco, por exemplo, né, tem a variação de 1 grau Celsius a cada 100 metros, o que acontece? Se a variação estiver abaixo de 1 grau Celsius a cada 100 metros, a atmosfera está estável. Se estiver acima, ela passa a ser instável. E se estiver igual, você tem aí uma neutralidade na atmosfera. Então, essa figura apresenta graficamente o que eu acabei de mostrar para vocês, né, do comportamento da temperatura em função da altitude e a questão de estabilidade, neutralidade ou instabilidade da atmosfera. Além da questão de estabilidade ou instabilidade, é importante vocês conhecerem outros termos, né? Então, as cartas adiabáticas, a questão de subsidência e a questão de inversão térmica. Cartas adiabáticas, né, onde são registradas, então, as temperaturas medidas a diversos níveis de altitude. Para que serve? Principalmente para a aviação. Né? É muito utilizada na aviação, né? Em função da possibilidade ali de você ter turbulência, por exemplo. Movimento de subsidência. Então, o movimento de subsidência é um movimento descendente de grandes massas de ar. Então, o que acontece aqui? Vamos fazer gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Né? Subsidência é o seguinte, imagina que você tem uma massa de ar, tá? E essa massa de ar está em cima de Curitiba. Essa massa de ar, o que acontece durante a noite? Ela começa a emitir energia. Então, lembrando da lei de Stefan Boltzmann, todo corpo acima de 0 Kelvin emite energia. Você tem uma massa de ar lá que vai emitir energia para o ambiente. Quando ela começa a emitir energia para o ambiente, o que começa a acontecer com ela? Ela começa a se resfriar. Ela começa a se resfriar, começa a se contrair. À medida que ela se contrai, a massa específica aumenta e ela começa a descer. Tá? E ela desce para Curitiba, né? E às vezes você vai ter ali o que a gente vai falar mais para frente, a pressão real de vapor de água atingindo a pressão máxima de vapor de água, ou seja, ocorre a condensação e você tem aquela nebulosidade aqui em Curitiba, né, quando você tem aquela nebulosidade logo cedo aqui em Curitiba, né, é muito causada pelo movimento de subsidência. Bom? E outro termo importante para vocês conhecerem, né, nessa aula aqui é a questão da inversão térmica, que é o aumento da temperatura com altitude. Tá? Então, nas inversões térmicas, a atmosfera é considerada altamente estável, né? E você tem um resfriamento da parte mais baixa, né? E você tem o aumento da temperatura com à medida que você sobe. Tá? Então, o que acontece com isso é que você tem aqui embaixo sendo concentradas aqui
poluentes, né, que acabam não ocorrendo mais a convecção, né, a dispersão desses poluentes, então você tem uma atmosfera, uma qualidade do ar um pouco pior. Bom? Quais são as características da atmosfera estável, então? Predominam nuvens em forma de camada, chamadas nuvens do tipo stratus. As colunas de fumaça se propagam horizontalmente após pequena elevação. Então, ela se eleva um pouquinho e já começa a se propagar nesse sentido. Né? A visibilidade na superfície é prejudicada pela presença de névoa ou nevoeiro. E os ventos, eles são constantes. Já na atmosfera instável, predominam nuvens de desenvolvimento vertical, nuvens do tipo cúmulos. Então, você tem nuvens que têm um desenvolvimento, elas formam isso daqui, né? Então, elas têm grandes alturas aqui. Né? Então, esse desenvolvimento vertical das nuvens. Não como a anterior aqui, nuvens estratos, que são nuvens mais baixas, assim, formando camadas. As colunas de fumaça se propagam verticalmente a grande altura, a visibilidade é boa e os ventos, eles são variáveis. Então, aqui, às vezes, você tem as rajadas de vento. Exercício que vocês têm aí para fazer, né? Comparar diferentes altitudes, né, em relação à variação de temperatura. E observar se nessas diferentes altitudes aqui você tem uma condição de estabilidade, instabilidade ou neutralidade. Isso só para vocês treinarem um pouquinho, tá? Voltando aqui para vocês. E daí, pessoal? Ficaram com alguma dúvida ali? Ou tá tudo tranquilo? Professor, então quando o tempo está estável, a rajada de vento é frequente? Quando tá Estável. estável, tem vento constante, né? Ah, ok. Tá? Você pode ter uma condição de você ter um vento. Claro que o vento é uma variável, é a variável mais difícil, eu acho, de você analisar o comportamento. Tá? Então, vocês viram ali, por exemplo, a temperatura, o que acontece? A temperatura ela sobe rapidamente e ela desce mais lentamente. Isso é que a gente geralmente observa para a temperatura. O vento, e a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito dele lá na frente, é uma variável muito difícil de você analisar o comportamento. Você tem, assim, qual que é o vento predominante? Tá? Mas o vento, ele às vezes muda o sentido, muda a velocidade, né? Não tem, assim, um comportamento. É mais fácil analisar ele à noite. À noite ele fica um pouco mais, assim, digamos, em termos de comportamento mais estável. Né? Mas durante o dia é muito complicado. Mas o que você observa é isso. Né? Às vezes você vai ter uma condição de vento constante ao longo do dia e às vezes esse vento vai estar variável. Você vai ter, às vezes, rajadas de vento. Tá? Então, mostrando, né, que você tem uma condição de estabilidade atmosférica ou instabilidade atmosférica. Bom? Entendeu, Lucas? Entendi, professor. Obrigadão. Qualquer coisa, me avisem, pessoal, né? Às vezes é aquele negócio, tem bastante coisa para passar, né? Até porque a gente tem ali 2 horas de aula síncrona, né? Então a gente tenta passar, né? E às vezes passa meio rápido, meio batido, né? E gera alguma dúvida. Então podem perguntar. Tá? Fernanda, tudo certinho? Ficou alguma dúvida? Ou você não quer falar hoje? O que você acha, Lucas? Acho que Fernanda não está entre nós. Tá tímida hoje? Então, tá bom. Então, beleza. Então, acho que é isso por hoje. Então, mesma coisa, eu vou disponibilizar lá para vocês os exercícios na UFPR Virtual, referente aí à parte de temperatura. Então, vão ter lá
Da mesma forma que a gente fez nas aulas passadas, né? Então, tem os equipamentos para vocês colocarem lá quais são os nomes dos equipamentos, quais são as variáveis que eles determinam, e alguns exercícios relacionados à parte de temperatura do ar, tá? Então, lembrando que temperatura do ar, né, ou a obtenção de variáveis meteorológicas é importante, porque às vezes o que acontece? Se você obtiver a variável de forma errada, você vai ter um planejamento de forma errada. Então, se você mediu a variável ali, você subestimou ou superestimou, ou você instalou o equipamento de forma errada, né, depois lá na frente, a consequência vai ser uma análise errada. Um exemplo aqui para vocês é o seguinte: eu visitei uma empresa uma vez que tinha um abrigo meteorológico instalado embaixo de um cajueiro. Né? Claro que fica muito mais fácil para quem vai fazer a leitura, chegar embaixo do cajueiro com sombra, né, e faz a leitura ali da temperatura. Mas o que acontece na prática? Né? A temperatura vai estar menor do que está na realidade e a umidade relativa vai estar maior. Se você for utilizar esses dados para índice de perigo de incêndio, você vai estar subestimando o perigo de incêndio. Então, né, o perigo de incêndio ia estar no alto, por exemplo, ele vai estar no médio. Então, você já deveria ter acionado a brigada para ela ficar meio de prontidão ali, né, e na realidade você não acionou. Né? Você deveria ter ligado os equipamentos e testado os equipamentos, e você não fez isso. Então, a importância e a responsabilidade de se coletar esses dados de forma correta. Tá? Claro que tem, na área florestal, eu posso dar esse exemplo. Na área agrícola, por exemplo, né, você tem ali em Santa Catarina o chamado ice wine, né, que é a uva que é coletada para fazer o vinho, né, quando ocorre geada, né, que a gente vai falar de geada mais para frente. Então, você tem que ter certinho, né, quando vai formar a geada, a pessoa que é responsável ali, né, ela tem que mobilizar a equipe. Opa, vai ter formação de geada. Tem formação de geada, você tem colheita dessa uva, né, porque daí você tem ali os elementos ali, né, que se concentram na uva e você tem um vinho diferenciado. Então, tudo isso está relacionado à questão das variáveis meteorológicas. É até bacana, até nas outras disciplinas, vocês observarem a influência que essas variáveis têm. E certamente os professores vão comentar a respeito disso, né, da questão da temperatura, da questão da umidade relativa, da questão da precipitação, do vento. Bom? Certo, então? Então, vamos lá, pessoal. Então, bons exercícios para vocês, bons estudos, bom restinho de semana. E daí, a próxima semana, a gente continua aí, tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tranquilo, professor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.